Olá, pessoal, sejam bem-vindos à terceira parte da nossa aula sobre processos administrativos. Parte essa que é gravada, onde eu vou falar sobre a teoria dos sistemas e da burocracia, que é a última parte aqui dessa nossa aula. Bom, a teoria dos sistemas ela foi desenvolvida por volta dos anos 70. Ela passou a abordar a empresa como um sistema aberto em contínua interação com o meio ambiente a que envolve. Tá? Lembrando que aquela ideia de administração mais rígida, verticalizada, hierarquizada e mecanicista, né, que se tinha aí de 1900 até mais ou menos o pós-Segunda Guerra Mundial, né, 1945, 1950, ela percebeu que as mudanças sociais estavam tornando as mudanças administrativas mais necessárias, né, ou mais urgentes. Então, a teoria de sistemas ela veio para propor que as empresas não são um sistema fechado, que elas são um sistema aberto e que elas estão em constante transformação e se relacionando de maneira constante com o meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente, não estou falando só natureza, estou falando clientes, consumidores, fornecedores, tá? A sociedade como um todo. E o seu mérito, o seu objeto foi tratar a empresa da maneira sistêmica, como um todo, né? Observando, se afastando dela um pouco para que pudesse ter uma visão do total dela, para que a compreensão pudesse ser melhorada. Tá? E também, né, como que os seus subsistemas estavam se relacionando com o mundo exterior. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem um pintor chamado Claude Monet, em que ele, das suas pinturas, né, se você estiver muito próximo da pintura dele, você não consegue entender, parece um monte de borrão. E à medida que você vai se afastando da imagem, se afastando da pintura, você consegue ver que ela é uma pintura perfeita, muito bem detalhista, né? Então, é mais ou menos com essa ideia que a teoria de sistema trabalha. Às vezes você precisa se afastar um pouquinho para poder entender como é que, né, para poder visualizar corretamente o funcionamento e operação ali das organizações. Então, a teoria dos sistemas, ela procurou tratar com coisas que até então não se tratavam, que eram em situações complexas. Tá? Então, o que ela pregava, assim, o que ela dizia? Que a maioria dos problemas e das situações, tá? Independente do conteúdo desses problemas e das situações, é produto de múltiplas causas e fonte de inúmeras consequências. Então, essa teoria influenciou depois a gestão da qualidade, principalmente ali num negócio chamado diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, que buscava entender a causa do problema e os seus efeitos, a decorrência desses efeitos. Então, os acidentes de trânsito, os acidentes aéreos ajudam a explicar esse conceito. Tá? Por exemplo, excesso de velocidade, alcoolismo, má conservação do veículo, falta de habilitação estão entre as causas dos acidentes de trânsito. Danos pessoais, materiais sofridos para as famílias envolvidas nesses acidentes e necessidade de cuidado e terapia é alguma das consequências disso. Então, os problemas são mais ou menos complexos, mas não há problemas que sejam totalmente simples também. Um outro exemplo aqui da aviação é quando qualquer avião tem qualquer tipo de acidente ou incidente, tá? O acidente provoca vítima, né? E o incidente é algo que aconteceu que não deveria acontecer, mas que poderia ter sido algo grave. É feita uma investigação, primeiro tentando descobrir a causa. Tá? Primeiro tenta descobrir o que levou esse avião a cair, ou por que esse avião não pousou com segurança ou não decolou com segurança. Tá? E depois de investigar a causa, aí sim é que você parte para a responsabilização de fabricante, de piloto, de companhia aérea. Tá? Então, às vezes, o avião caiu por um erro do piloto. Então, o piloto é culpado? Não. Vamos ver se o piloto recebeu o treinamento adequado para isso. Então, quase metade dos acidentes que tem como causa a origem no piloto ou falta de habilidade do piloto para lidar com aquele problema, não são necessariamente culpa do piloto,
ele não foi treinado para aquela situação, ele foi treinado para outra situação. No manual não dizia o que fazer, era um problema inesperado, enfim, né? Você precisa entender a causa para aí sim chegar nas consequências, né? Entender as consequências e a partir daí tomar providências para que isso não ocorra novamente, tá? Então, a teoria de sistemas, ela traz soluções complexas para problemas complexos. Então, a ferramenta que lida com a complexidade é chamada de enfoque sistêmico ou pensamento sistêmico. Essa teoria, ela busca visualizar a interação de componentes que vão se juntar ou na sua totalidade ou vão formar conjuntos, grupos que vão ajudar a entender a multiplicidade e a interdependência de causas e variáveis desses problemas. E aí, entendendo os problemas, você busca criar soluções para esses problemas. Tá? Então, o pensamento sistêmico, ele complementa e integra os conhecimentos especializados da administração. Não é algo fácil, mas é algo possível. Tá? Então, se a gente retornar aqui lá à administração científica, o foco dela não se preocupava com o desempenho da organização de maneira total. O modelo científico se preocupava apenas com as tarefas, com a eficiência fabril. Então, era um foco puramente na estrutura, na base, né, operacional da gestão. Ela não se preocupava com o nível de gerência ou o nível estratégico ali, né? Só que o gerente que atacar questões de eficiência sem considerar, por exemplo, a questão da poluição, a questão da qualidade de vida do trabalhador, que pode se machucar por esforço repetitivo ali nas suas tarefas, ele pode acabar negligenciando o desempenho total da organização e certamente ele vai estar criando problema em vez de resolver. Então, ele está muito focado em fazer esse funcionário produzir, ser o mais eficiente possível. De repente, esses funcionários começam a adoecer, e o rendimento, no final das contas, começa a cair. Vamos pegar um exemplo aqui: jogador de futebol. O bom técnico é aquele que sabe dosar, é aquele que sabe dar um passo para trás, é aquele que coloca um time reserva, um time misto para jogar no domingo, porque na quarta-feira tem um jogo importantíssimo, um jogo que é altamente decisório para ele, tá? Então, se ele tentar trabalhar sempre no alto desempenho, sempre colocando os jogadores melhores e titulares, esses jogadores vão cansar, vão se machucar, e aí, em vez de ajudar o time, eles vão acabar atrapalhando, porque o time vai precisar desses jogadores e não vão poder contar com esses jogadores. Então, o ponto de partida do enfoque sistêmicos é justamente a ideia do sistema. Então, alguns cientistas e filósofos, há muito tempo, eles vêm trabalhando com a ideia de sistema para ajudar a entender e dar a solução complexa para problema complexo. Então, a teoria de sistema, ela diz que um sistema é todo complexo ou organizado, é um conjunto aí de partes ou elementos que formam um todo unitário ou um todo complexo. Também conhecido, né, como um conjunto de partes que vão interagir e funcionar, e qualquer entendimento da ideia de sistema vai compreender um conjunto de partes, uma forma como essas partes se relacionam e uma forma com que essas partes se relacionando tenham resultados melhores do que essas partes fossem funcionar de maneira isolada ou independente. Tá? Então, para a gente entender de uma outra maneira aqui, um outro exemplo, é o piso da casa de vocês, né? Imagino que vocês têm um azulejo, né? O piso, uma cerâmica, e esse conjunto de bloquinhos vão formar um desenho no final, vão formar o piso ali total, tá? É mais ou menos essa a ideia do sistema, tá? Os departamentos agrupados vão formar um sistema organizacional. Então, o método que procura entender como os sistemas funcionam é a teoria geral dos sistemas, que foi desenvolvida por um cientista alemão chamado Ludwig von Bertalanffy, que observou na década de 30 que a ciência se acostumara a tratar de forma compartimentada muitos problemas que exigiam abordagem mais ampla ou holística, completa. Tá? Então,
E ele acabou estudando ali principalmente o conjunto dos tecidos que tem, né? Para que você forme um tecido, você precisa de um conjunto de células, e dentro dessas células precisa de um conjunto de organelas, de componentes, que vão dar vida à célula, que por sua vez vão dar vida ao tecido, que por sua vez vão dar vida aos órgãos, né? Momento biologia aqui da aula. Então, qualquer sistema pode ser representado como um conjunto de elementos ou conjunto de componentes que são interdependentes, ou seja, que dependem um do outro. Tá? E eles se organizam em três partes. Tá? Então, a primeira, a parte da entrada, a parte dos componentes ou insumos. Tá? A segunda é o processo de interação, como é que essas partes vão se relacionar e vão se transformar. E a terceira, que são as saídas ou resultado. Tá? Essa representação é chamada de ferramenta ou pensamento sistêmico. Tá? Então, a fábrica em si é um dos componentes, né? É o processo que transforma as entradas, como matéria-prima, energia, mão de obra, para fornecer os produtos que são o resultado ou são as saídas dessa fábrica. As entradas e saídas fazem o sistema interagir com outros subsistemas que vão formar aí o ambiente organizacional. Portanto, o ambiente vai ser um sistema de sistemas. Tá? Então, um exemplo mais fácil, né? Aqui eu tenho as entradas, aqui eu tenho o processo ou processamento, e aqui eu tenho as saídas, os produtos gerados. Dentro da fase de processo ou de processamento, eu tenho todo um ambiente aqui em que eu vou ter funcionários, vou ter materiais, vou ter mão de obra, vou ter energia, vou ter ferramenta, vou ter máquina, tá? Então, a ideia da teoria de sistemas é entender as causas e efeitos do funcionamento de um sistema. Dá um exemplo aí, professor. Bom, eu acho que tem um colega aqui na turma que trabalha com doces para festas, né? Beijinho, brigadeiro, tá? Uma confeitaria ou uma doceria, tá? Os doces vai funcionar basicamente quando você recebe os pedidos, você vai fazer a compra dos materiais, leite condensado, coco ralado, chocolate e tal. Você vai fazer o processamento desse produto, esse produto vai gerar um doce ali, um brigadeiro, um beijinho ali, um olho de sogra, como produto acabado, produto final. Vai ser embalado, vai ser entregue, tá? E a ideia é que você vá aperfeiçoando esse processo até ter uma fórmula equilibrada em que você consiga ter um bom custo de produção e um preço competitivo, né? Se você trabalhar com ingredientes muito caros, seu produto final vai ser muito caro e aí você pode ser que não venda ele adequadamente. Se for muito barato, você pode ter produtos às vezes de baixa qualidade, que vai te gerar um doce no final, porém com um gosto esquisito, um gosto não tão bom, né? Um preço duvidoso, baixo demais e por aí vai. Então a ideia é que você tenha um equilíbrio. E o foco é nesse ambiente, né? No ambiente de produção, tá? Sem deixar de observar o contexto da empresa como um todo. Então, ao trocar um leite condensado, vou citar aqui o Moça, né, que é um Moça, Itambé, Piracanjuba, que são leites condensados assim de qualidade boa para excelente. Se eu troco por um leite condensado de uma outra marca, que eu não vou citar aqui para não prejudicar, né, mas que às vezes não tem um gosto muito bom, tem aquele gosto de vaca, né, que não foi bem pasteurizado, não foi bem trabalhado, ou que é muito aguado, esse produto acabado ele não vai estar em conformidade. Então ele pode ser que gere problema, o cliente reclame e por aí vai. Então a estrutura dos sistemas ela foca muito na questão desse ambiente, tá? Que pode ajudar ou prejudicar ali a organização, tá? Então o modelo, um modelo genérico simplificado, né, de um sistema aberto é esse, que envolve as entradas, né, a transformação ou processamento e as saídas. E quando é um sistema fechado, você deixa de ter esse canalzinho de baixo aqui, ó, que é o feedback ou retroalimentação, tá? A teoria de sistemas passou a levar em consideração essa característica aqui. Por quê? Porque o cliente começou a reclamar ou elogiar a qualidade do produto,
o fornecedor, e isso passou a fazer com que a empresa, a indústria, mudasse o seu processo produtivo. Então, aqui em Cáceres tem um laticínio que fabrica mussarela, fabrica manteiga, né? E eu cheguei a fazer uma consultoria para eles há uns 7, 8 anos atrás, em que eles estavam tendo uma queda nas vendas, eles não sabiam por quê. E até então eles nunca tinham feito uma pesquisa com o cliente, com o fornecedor, para avaliar o produto deles, né? Os produtos deles. E a minha proposta foi fazer essa pesquisa para eles. E nessa pesquisa, e aí, porque até então eles trabalhavam como um sistema fechado, é a fórmula deles e pronto, acabou. Porque eles entendiam que aquele produto final era bom, e eu propus que isso fosse pesquisado aos consumidores para ver se de fato aquilo que os empresários achavam que era, se realmente era o que o consumidor também achava. E nessa pesquisa eu constatei que os clientes reclamavam que a mussarela e a manteiga era muito salgada e que eles evitavam, principalmente para quem tinha problema de pressão alta, gente mais idosa, a consumir esse produto porque poderia gerar um aumento de pressão. E aí, com esse feedback ou essa retroalimentação do sistema, eu fiz a proposição deles reduzirem em 50% o sal, né, que eles utilizavam para temperar ali a manteiga, a mussarela e tal, os derivados, né? E, na verdade, o que eu propus inicialmente foi que eles reduzissem em 25%, 50% e 75% o sal nesse produto e que aplicasse, fizesse ali na feira ou nos supermercados de grande fluxo, demonstração às cegas para o consumidor, para que ele desse uma nota de 0 a 10 em cima de cada mussarela, por exemplo, com percentual diferente de sal, né? E com isso, os usuários apontaram que a mussarela que continha 50% menos de sal era a melhor avaliada. E era, por consequência, a que eles tenderiam a comprar, tá? Então, eu falei, ou você trabalha com 2 marcas de mussarela, uma mais... Aí o empresário até falou, mas tem gente que compra ela porque ela é salgadinha, ela é mais salgadinha. Eu falei, beleza. Mas, às vezes, esse consumidor que te elogiou e que compra é uma minoria. Ou você trabalha com 2 linhas, ou você tem que focar naquela que mais te dá lucro, né? Aquela que mais vai te dar venda, na verdade, né? Então, essas entradas, o processamento e a saída, eles funcionam de maneira sistêmica e interagindo com o meio ambiente, tá? Esse feedback, né, uma palavra que significa retorno da informação ou retroalimentação, é o que ocorre quando a energia, a informação ou saída de um sistema retorna a ele, né? E o feedback ou retroalimentação ou retroação visa reforçar ou modificar o comportamento do sistema. Então, nesse exemplo da mussarela aí que eu dei, do laticínio, a ideia era modificar o comportamento da produção, para que se utilizasse menos sal. E isso aconteceu também numa outra consultoria que eu fiz de uma sorveteria. O dono percebeu que, os sócios, né, era o marido e a mulher, eles perceberam que estava tendo estava sobrando muito sorvete nas taças de sorvete, né? E que isso acabou também gerando uma redução no número de clientes que frequentavam ali a sorveteria. Na verdade, foram 2 fatores. Um é que sorveteria depende muito de feriado, né? Pelo menos aqui no Mato Grosso, o frio não influencia tanto no consumo de sorvete, mas os feriados sim, né? Os feriados, feriados prolongados, eles influenciam no consumo maior de sorvete. E eles tinham trocado a marca do açúcar que eles utilizavam e era um açúcar mais doces, né? Não sei se a gente pode chamar assim, mas era um açúcar que adoçava mais com uma quantidade um pouco menor, e eles mantiveram a mesma quantidade, por exemplo, 100 gramas de açúcar para cada 1 quilo de sorvete, 1 litro de sorvete, tá? E aí eles não tinham se atentado que essa outra marca de açúcar era mais forte. E aí eles tiveram que readaptar, achar novamente a dosagem desse açúcar para que o cliente não sentisse muito forte o açúcar no sorvete, né?
Quando ele estava bem gelado, o cliente não sentia tanto, mas à medida que o sorvete ia derretendo e ia ficando mais líquido, o cliente percebia que o açúcar ia aumentando e aí acabava deixando esse sorvete ali no pote, tá? Então, algumas características das organizações que são vistas como um sistema aberto, né? Então, as organizações que apresentam características de sistema aberto, elas apresentam um comportamento probabilístico e não determinístico. O que significa isso? Como todo sistema social, né, e eu já falei que a administração é um sistema social, as organizações são sistemas que são afetados por mudança no seu ambiente, tá? Que é o que a gente chama de variável externa. O ambiente ele é muito difuso, ele é complexo, ele não tem fronteira, e ele envolve variáveis desconhecidas e incontroladas pelas organizações. Então, por essa razão, as consequências sobre os sistemas sociais, elas são probabilísticas e não determinísticas, ou seja, ela nunca é um comportamento que é totalmente previsível. Você sabe que ele vai ocorrer, mas você não sabe nem como, nem quando, tá? E isso é complexo. E por ser complexo, é difícil você responder, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, sai num jornal que o combustível vai aumentar. O que acontece? Ainda mais quando tem aumento grande, assim, 15%, 20%. O que acontece? As pessoas começam a correr para o posto de combustível para abastecer sem necessidade. O tanque dela está até cheio, está até com 3/4, mas ela viu que vai subir, ele já vai lá e vai tentar aproveitar. O tempo que ele vai ficar na fila, o deslocamento que ele vai levar da casa dele ou do trabalho até abastecer, acaba quase que anulando a economia que ele vai ter, né? Outra questão quando tinha, né, a questão do início da pandemia, de álcool em gel, de remédio. Ah, esse remédio aqui é milagroso para combater a Covid. Pronto. À noite, no mesmo dia, as farmácias já estavam com o estoque praticamente zerado, né? As novelas, os filmes, eles acabam influenciando muito o comportamento das pessoas. E aí, empresa, indústria, elas têm um planejamento de produção, tá? Por que o arroz, muitos produtos alimentícios, principalmente, dispararam durante a pandemia? Tá? Porque a previsão de venda de um arroz influencia o quanto vai se plantar, o quanto vai colher e quanto vai beneficiar. Diferente de uma indústria que tem a matéria-prima ali estocada, muitas vezes o arroz não tem como você estocar. Você até pode ter o arroz estocado, mas se tiver um aumento substancial de consumo, como teve na pandemia, né? E um aumento da procura, porque com o pagamento dos auxílios lá emergenciais, muita gente que não tinha renda para comprar passou a ter e passou a comprar, o comércio não estava preparado, a indústria não estava preparada para esse tipo de aumento. E aí foi um comportamento inesperado que acabou, lei da oferta e da procura, gerando um aumento de preço para que houvesse o equilíbrio entre oferta e demanda. Tá? Então a organização, outra característica também é que a organização é parte de uma sociedade maior, que é constituída por partes menores. Então, a organização como um sistema, ela está continuamente submetida a uma mudança dinâmica, requerendo um interminável jogo de balanço e equilíbrio. Tá? Então, os membros de uma organização, eles são ao mesmo tempo membros de muitos outros grupos que acabam competindo entre si, e essa competição faz com que gere reequilíbrio, necessidade de reequilíbrio ao longo do tempo. Tá? E aí, é bom lembrar também que a organização não é um sistema mecânico na qual qualquer parte pode ser mudada sem um efeito sobre as outras partes. Então, pegando o exemplo, perdão, que eu falei para vocês do fabricação de doce, eu optar por reduzir a qualidade do meu doce fabricado, optando por produtos de qualidade, produtos mais baratos, né? Mas de qualidade também inferior, eu posso ter um efeito rebote, um efeito contrário do desejado, né? Reduzir custo, eu tendo a reduzir o preço final de venda e eu tendo a aumentar a venda do meu produto, porque eu sou competitivo. Porém, se eu reduzir o custo a tal ponto que prejudica a qualidade do produto, né, isso vai gerar essa causa vai gerar uma consequência e a consequência pode ser, muito certamente, a redução na venda desse produto. Tá?
Então, a ideia da teoria de sistemas é propor que a organização é um sistema aberto, como eu já falei, né, em constante interação com o meio, e a organização vai corresponder a um sistema com objetivos e funções múltiplas que envolvem também interações múltiplas com esse ambiente, né? Deixa eu avançar que isso aqui eu já... Ah, tá. E aí, perdão, só para concluir, que os sistemas também são dependentes, né? Então, qualquer afeto, qualquer mudança num subsistema vai gerar impacto no outro, tá? E os múltiplos elos de vinculação entre a organização e o seu meio ambiente tornam difícil uma clara definição das fronteiras organizacionais. Então, muitas vezes as indústrias, as empresas, as organizações como um todo, elas públicas ou privadas, elas participam da vida cotidiana, elas participam das fronteiras organizacionais, porque elas não podem ficar restritas ali na sua caixinha, tá certo? Só um momento. E aí, o último assunto nosso é sobre o Weber e a teoria da burocracia, né, que veio, na verdade, até concomitante ao modelo científico e clássico, mas eu deixei ele por último aqui, para não ter perigo de confundir. E a ideia do Weber e da burocracia era fazer com que entender os tipos de liderança, os tipos de dominações e fazer com que a empresa fosse organizada do ponto de vista formal, do ponto de vista de ter procedimento, rotina, porque tendo isso as pessoas não ficariam perdidas no que fazer, elas teriam uma clara ideia do que deveria ser feito e com isso o trabalho tenderia a ser mais eficiente. Tá? Então, o que o Weber propunha é que o principal motivo para a existência das organizações é o fato de que certos objetivos só poderiam ser alcançados por meio da ação coordenada de grupos de pessoas. Então, um erro muito comum das pessoas é achar que burocracia é algo ruim. Burocracia tem uma conotação negativa, né? E a ideia minha é fazer com que vocês repensem esse conceito. Então, a ideia negativa que as pessoas têm da burocracia não é da teoria da burocracia em si, mas é da disfunção dela, do excesso dela ou do benefício, às vezes, do rigor dela. Então, isso pode envolver, essa conotação negativa pode envolver similaridade com a ineficiência, com a corrupção, com a lentidão, com o excesso de funcionário mal qualificado, excesso de papelório, entre outras questões. Tá? E o conceito da burocracia, o conceito ideal, é o oposto de ineficiência, corrupção e lentidão. É tornar a máquina mais profissional para que você tenha regras que sejam legais e claras, tá? E que você tenha funcionários preparados para desempenhar essas tarefas com precisão. Então, de acordo com Max Weber, que foi o pai da teoria da burocracia, as organizações modernas, elas baseiam-se em leis, em regulamentos. As pessoas aceitam as leis por acreditarem que são racionais, ou seja, que são definidas em prol de um interesse coletivo, tá? E não que vão estar ali para satisfazer o interesse de um dirigente. Então, pelo Weber, as organizações formais ou burocráticas apresentam 3 características principais. A formalidade, né, ou seja, o papel formal, as regras escritas e claras para todo mundo ver, que possam ser consultadas em caso de dúvida. A impessoalidade, então eu vou trabalhar sem olhar quem, sem ter traços de coleguismo, de amizade ali. E a questão do profissionalismo, eu vou saber separar uma vontade pessoal de uma vontade institucional, né? Eu vou saber agir de maneira profissional sem levar em conta somente os meus interesses, tá? Então, quanto à formalidade, ela pregava que a burocracia, né, ou as burocracias são sistemas de normas às quais todos se subordinam. Por quê? Porque é formal, porque é uma regra formal, tá? Profissionalismo, ele diz que as burocracias são operadas por funcionários selecionados e gerenciados com base no que a gente chama de meritocracia. E depois eu tenho algumas críticas a esse ponto aqui, tá? E a impessoalidade é onde você tem as burocracias estruturadas por cargos, e esses cargos eles não vão se sobrepor, não vai ter um exagero de poder e autoridade para que a liderança ocorra, tá? Então,
A formalidade ela vai significar que as organizações são constituídas com base em normas e regulamento explícito. Então, código de conduta, código de ética, procedimento, manual de política da empresa, tá? Manual de recrutamento e seleção, manual de treinamento. Então, a formalidade diz que os comportamentos dos trabalhadores não dependem dos caprichos pessoais dos administradores. Que cada funcionário pode e deve fazer o que está colocado nos regulamentos internos, nas leis. Tá? E as leis, nesse caso, figurariam como um tipo de autoridade, que tem soberania sobre as ordens do mandatário, né, do gestor ali. Violar as leis é um comportamento, inclusive, passível de punição. Ou seja, quem não faz não está cooperando e, portanto, deve ser punido. Tá? E a figura da autoridade, nesse quesito de formalidade, ela é responsável pelo cumprimento das leis e essa autoridade também está sujeita às mesmas leis. Não há diferença de hierarquia para o cumprimento. Tá? Então, às vezes, você tem ali um chefe que cobra a pontualidade dos colaboradores, mas ele mesmo chega atrasado, ele mesmo sai mais cedo. Tá? Do ponto de vista da burocracia, isso não poderia e não deveria acontecer. Tá? Então, né, pela proposição de formalidade do Weber, né, todos são iguais perante a lei. Tá? Já a impessoalidade, ela significa que na burocracia nenhuma pessoa é empregada ou vassala da outra. Há uma relação de integração entre as pessoas, de subordinação, e que a pessoa que ocupa um cargo de nível maior, né, de nível de autoridade maior, ela está superior naquele momento, tá? Mas a sua superioridade tem limites definidos para os seus poderes, tá? Então ela não pode abusar do seu poder ali por conta do seu cargo, por conta da sua autoridade. Então, a obediência dos seus funcionários não lhe é devida pessoalmente, mas sim ao cargo que ocupa. Então, eu estou num cargo de chefia, eu tenho uma pessoa que é subordinada a mim. Eu não posso, o fato de eu pedir para essa pessoa buscar um café para mim, tá? Muito provavelmente não está previsto nas atribuições do cargo, tá? Que a fulana ou ciclano tem que buscar café para o chefe, tá? Se tiver, é uma norma que pode ser questionada depois, mas e aí o ideal é que se cumpra, até que a norma seja revista. Mas se não tiver, o funcionário tem o dever e tem o direito de questionar a ordem dada, uma vez que isso não é competência dele. O funcionário é vinculado às exigências do cargo e não às benesses, às vontades da pessoa que ocupa aquele cargo. Tá? Então, a obediência é dada ao cargo, né? E não à pessoa que ele ocupa. E o profissionalismo significa que, de forma geral, os cargos de uma burocracia oferecem a seus ocupantes uma carreira profissional, meio de vida, tá? Além da própria formação. Então, a escolha para ocupar o cargo, em geral, deve-se às suas qualificações. Ou seja, ele tem que ter a formação, ele tem que ter o mérito, ele tem que ter o treinamento, né, para ocupar aquele cargo. Mas a escolha, ela é sempre profissional. Tá? Então, a burocracia, para que ela aconteça, ela tem que ter essas características ou dimensões, né? Então, você tem que ter o caráter legal das normas, as normas têm que ter sentido e tem que ser justa. O trabalho tem que ser dividido, deve haver hierarquia da autoridade, essa autoridade deve ser respeitada. Deve haver a publicidade das ações, a transparência, então aquele conceito de accountability, né? Ou de responsabilização, transparência dos atos, deve ter seguido. As decisões, elas têm que ser justas e publicadas, no sentido de transparência, né? Não publicada, toda decisão tem que sair publicando, mas eu tenho que deixar claro o porquê daquela escolha, daquela decisão. Deve-se ter também um caráter formal durante as comunicações, então, ainda que for por e-mail, ainda que for por uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem instantânea, isso deve ser formalizado para que sirva de prova posteriormente, tá?
deve haver a impessoalidade no relacionamento, então, ainda que for familiar, ainda que for cônjuge, né, ali, a impessoalidade deve ser mantida. E aí, por quê? Porque a pessoalidade pode influenciar em escolhas para ocupação de cargos, em detrimento de folgas, prêmios ou premiações. Tá? Rotinas e procedimentos devem ser padronizados para que você tenha eficiência da gestão. A previsibilidade do funcionamento e do comportamento dos seus membros deve ser sempre buscada, apesar de que eu já falei que fazer previsão é muito complicado, tá? Mas deve-se pelo menos ter uma ideia do que fazer e como fazer em determinadas situações. Deve-se valorizar a competência técnica e o mérito, a especialização do trabalho administrativo e a profissionalização, como a gente comentou também, né? Então, só um minuto. Entre os conceitos fundamentais do Weber, que nos permitem entender as organizações e a burocracia, estão também a questão da dominação e a racionalidade. Então, dominação é a probabilidade de um mandato, ou seja, de alguém dar uma ordem ou dar um comando de uma determinada ação, e essa ordem ou esse comando ser obedecido. Tá? Então, quando eu falo de associação de dominação, eu estou dizendo que aqueles membros estão aceitando as ordens dadas por um superior hierárquico. Tá? Na abordagem de Weber, a dominação ela se divide em 3 formas. Tá? Dominação carismática, dominação tradicional e dominação legal burocrática, ou também chamada de racional legal. Tá? Aí tem autores que chamam diferente por questão de tradução, mas esse legal burocrático também é conhecido como racional legal. Vamos falar de cada uma delas, tá? A dominação carismática, ela tem como base a suposição de que um líder tem poderes e qualidades excepcionais, únicas, o que justifica a presença de discípulos no aparelho administrativo. Esses indivíduos são escolhidos pelo chefe por cultivar uma devoção afetiva pela pessoa do Senhor, né? Sendo o reconhecimento dessas qualidades visto quase como um dever na relação pessoal e autoritária. Esse carismático é quando você tem, por exemplo, a figura de um pai, né? A figura paternal, a figura da pai e mãe, né? A figura do avô, da avó, de um tio, que é aquela pessoa que você não questiona as decisões, você enxerga nela como um super-herói ou uma super-heroína, né? Que aquela pessoa tem qualidades excepcionais, faz trabalhos, tem falas habilidosas, então isso é uma dominação carismática, tá? Muitas pessoas seguem pessoas religiosas ou políticos por conta dessa dominação, né? Enxerga naquela pessoa religiosa ou pessoa, né, da vida política uma dominação carismática, se identifica com essa pessoa, tá? E é um exercício de liderança, tá? É um tipo de dominação. Outro tipo de dominação é a dominação tradicional, né? Que é constituído pela crença de regras e poderes antigos, que são considerados pela cultura, né, pela população, como imutáveis. Então, o tipo do que ordena é o senhor, e os que obedecem são vistos como súditos. Então, trata-se de uma área que acaba acontecendo muito a questão do arbítrio, da graça, da devoção também, em que o patriarca age de acordo com simpatias e antipatias, ou seja, também de forma pessoal, e esse modelo é preenchido por dependentes pessoais, amigos e pessoas ligadas por fidelidade ao Senhor. Então, um exemplo de dominação tradicional é a escolha do trono inglês, né, da maioria das monarquias aí pelo mundo, em que você tem a escolha do rei ou rainha por meio de conceitos tradicionais, por meio de regras tradicionais. Tá? E, ainda que seja uma monarquia parlamentarista, as pessoas têm grande devoção ali pela rainha Elizabeth II, por exemplo, ali, que tem toda uma sucessão ali do trono após o seu falecimento ou renúncia. Tá?
E também existe a dominação racional legal, que é o terceiro tipo, que se baseia na regra estatuída que submete também quem ordena. O modelo racional legal, ele funciona diferente dos outros modelos por normas, leis ou regulamentos. Então, eu respeito aquela hierarquia, eu respeito aquela chefia, eu respeito uma pessoa que foi escolhida por meio de uma eleição, porque as leis, a regra legal estipula que eu tenho que obedecer. Essa pessoa ganhou a eleição para presidente, né, do partido X ou do partido Y. As leis, a regra da democracia me diz que eu tenho que obedecer, independente daquela pessoa eleita ter sido a minha escolha ou não. Tá? Então, a base de funcionamento do modelo racional legal, legal vem de leis e racional porque é inteligente eu obedecê-lo, né? É coerente eu obedecê-lo, é que você tem a impessoalidade, né? Você tem a escolha feita por conta da maioria e a escolha fundamentada numa lei, numa regra. Tá? Muitas vezes, no modelo tradicional carismático, acaba seguindo uma regra também, mas é uma regra não formal. Às vezes é uma regra que não está escrita. Tá? E as pessoas seguem por cultura, por tradição. Tá? Então, o trabalho do Weber também provocou a disfunção da burocracia, né? Não pelo trabalho dele em si, mas o excesso de aplicação da burocracia tem algumas disfunções. Tá? E esse trabalho do Weber também provocou algumas reflexões sobre como as organizações acabam lidando com as situações com a teoria dele. Então, será que as organizações realmente trabalham como Weber propôs? Será que a burocracia tão cheia de vantagem, de fato, faz isso parecer para as pessoas? Né? Então, apesar de inúmeras vantagens trazidas pela abordagem burocrática, essa abordagem é muito criticada pelas suas disfunções. Né? Ou seja, as disfunções elas distorcem ou elas acabam gerando consequências não previstas pela teoria do Weber, que acabam prejudicando ou levando à inutilização do modelo burocrático. Então, quando que isso acontece, professor? Quando os procedimentos se tornam o fim, né? Ou seja, quando você fica muito preso à regra de como se fazer e não se liberta disso, tá? Então, o fato de eu comprar ali um bolo de caixinha e seguir rigorosamente a receita que está ali na caixinha é uma disfunção da burocracia. A receita fala que o bolo tem que assar em 30 minutos no forno alto, né? Mas não diz a qual temperatura, não fala qual fogão, qual marca utilizar. E com 20 minutos eu tô vendo que o bolo tá queimado. Mas a disfunção da burocracia me diz que eu tenho que seguir aquela receita igualzinho tá ali. E aí, do ponto de vista da burocracia, eu agi correto se eu tirar o bolo do forno com meia hora, tá? Mesmo eu percebendo que ele está queimado, tá? Então é um excesso de aplicação da regra. Não me dá liberdade ou criatividade de eu mudar a receita que está ali na caixinha, tá? Porque a minha preocupação é com o meio. Não é com o resultado final desse bolo, mas é com o meio de como se fazer esse bolo de caixinha, tá? Que por sua vez é um apego grande às regras, né? Acaba tratando todos os casos de maneira padronizada. Então, aquele bolo de caixinha daquela marca é de um jeito, é pensado e feito sobre uma determinada temperatura. Se o dia está mais quente, o comportamento da massa vai ser um. Se o dia está mais frio e úmido, o comportamento da massa vai ser outra. Tá? Então, da mesma forma na empresa, você acaba esquecendo as particularidades dos clientes. Tá? E você fica muito focado ali na regra e esquece de adaptar, esquece que o cliente tem as suas vontades, né? Que as pessoas, de maneira geral, têm as suas vontades e os seus desejos. Tá? Também tem uma disfunção quando você tem uma rígida hierarquia, você acaba tornando o processo muito centralizado, e por ser muito centralizado, ele acaba sendo muito lento, porque todas as decisões têm que ser levadas para um superior, e esse superior está ocupado com outras coisas, e demora demais fazer a decisão dele, e isso acaba gerando uma dificuldade no atendimento e no conflito com o público, que acaba gerando, muitas vezes,
desentendimento, questionamento, por conta de normas exageradas. Tá? Vou pegar um exemplo que talvez vocês passaram aí durante o vestibular. A própria Unemat volta e meia revê as suas resoluções, mas isso não significa que ela está livre do formalismo, né, da disfunção da burocracia. Dá um exemplo aí, professor, que às vezes acaba acontecendo. Quando vocês passam no vestibular, ou vocês passaram, né, pelo vestibular, e foi exigido de vocês título de eleitor e certidão de quitação eleitoral, a gente está falando de uma disfunção da burocracia. Por quê? Porque a certidão de quitação eleitoral, ela já supera o título de eleitor. Todas as informações do título de eleitor estão na certidão de quitação eleitoral, né? É uma certidão que diz que você está quite com a Justiça Eleitoral, que você fez recadastramento biométrico, se for necessário, né? Você atualizou seus dados, você votou ou justificou nas últimas eleições, né? Não tem pendência aí com partido político, enfim, tá? Então, essa certidão de quitação eleitoral, se já tem o título, não precisa apresentar também o título. É um papel a mais, é um documento a mais para eu fotocopiar ou escanear. Da mesma maneira, pede cópia do RG autenticado, né, em cartório. Hoje, os RGs, as CNHs, estão vindo com aqueles QR Code, que qualquer celular, de qualquer câmera, consegue fazer a validação desse documento. Então, se eu consigo validar esse documento enquanto servidor público, né, eu não preciso pedir para esse documento ser autenticado em cartório e a pessoa ter que gastar ali 5, 6 reais, ali, 7 reais numa autenticação. Então, eu posso pedir, apresentar documento original com a cópia, posso pedir para ele apresentar só a cópia autenticada em cartório, ou posso pedir uma cópia simples, desde que tenha um QR Code, desde que esse documento possa ser validado em algum site, em algum outro local. Tá? Então, a disfunção da burocracia, ela veio... A burocracia veio para corrigir muito do patrimonialismo, mas a disfunção dela acaba gerando situações de patrimonialismo, em que você tem uma confusão entre o que é público e o que é privado, entre o que é da empresa e o que é pessoal, tá? Acaba gerando excesso de regras, excesso de hierarquia, torna muito mecânico, torna muito individualista os processos, gera resistência à mudança e, por fim, acaba gerando dificuldade para os usuários. Tá? Então, se vocês quiserem ver um filme para entender um pouco mais sobre o que a burocracia pode causar nas pessoas, né, nos dias atuais, eu recomendo novamente aqui um filme também chamado O Terminal, tá? Que é um filme do Steven Spielberg, tá? Que tem o Tom Hanks, e conta a história de um homem que fica preso num terminal de aeroporto após ter sua entrada negada nos Estados Unidos. Tá? Então, só para a gente recapitular aqui a aula 6, né? Nós temos aqui, em 1903, o Taylor com a proposta da administração científica. Em 1915 e 16, o Fayol, lá na Europa, na França, com a teoria clássica. Em 1932, o Elton Mayo com a teoria das relações humanas. O Ludwig von Bertalanffy, que eu falei na aula de hoje, com a teoria geral de sistemas. O Max Weber, na Alemanha, com a teoria da burocracia. E depois o Maslow e o Herzberg com a teoria de comportamento. Tá? Então percebam que essas laranjadinhos aqui fazem parte, tem um foco na estrutura, na organização da empresa, nas tarefas e na estrutura da organização da empresa. O azulzinho tem um foco nas pessoas, nas relações humanas e no comportamento humano. E esse destaque aqui preto, sem cor, né? Na verdade, a cor preta, ele pega a teoria de sistemas, que, na verdade, abarca a organização ali como um todo. Novamente, essas são as minhas referências que eu utilizei para a aula de hoje e peço para que vocês façam a atividade 2, tá? Que está disponível já no SIGA-A, me colocando novamente aqui à disposição para sanar as dúvidas de vocês, tá certo? No mais, uma boa atividade, uma boa aula e até a nossa aula 7, nossa penúltima aula da nossa disciplina. Um abraço, tchau, tchau.